Olá, quarto ano. Então, hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de História com a página 243 até a 245. E a gente aqui vai falar sobre a ocupação das terras e a mão de obra indígena. Então, vocês me acompanhem, abrem o livro de vocês na página 243 até a 245, tá bom? Então, vamos lá. No início aqui, a gente relembra algumas coisas que já estudamos, né? Isso que em 1500 existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo num território que atualmente corresponde ao Brasil. E os indígenas, eles valorizavam tradições e o uso não predatório das terras e também o respeito à natureza, porque eles respeitavam bastante a natureza, como até hoje eles continuam respeitando, tá? Nessa época, porém, uma expedição portuguesa, que era liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, ele desembarcou no litoral do Brasil, e esse acontecimento, essa expedição, ela deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas, tá? Que foi daí que as terras brasileiras foram se modificando. Então, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. Então, vamos lá agora para a mão de obra indígena. Essa mão de obra indígena, os indígenas, eles resistiam e não eram a favor da exploração das terras brasileiras. E com isso, eles lutavam bastante. Isso tudo acabou que muitos indígenas morreram por causa das resistências que eles tiveram com os portugueses. A primeira atividade econômica portuguesa que se instalaram no nosso litoral brasileiro foi a extração do pau-brasil. E essa árvore ela não podia ser vendida. E os indígenas usavam essa árvore para tingir tecidos. E a madeira dessa árvore era procurada pela Europa. E daí fazia com que o comércio gerasse altos lucros aos portugueses. E lá na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. E em troca disso, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como os machados e facas de metal. Então, eles trocavam apenas esse trabalho por esses materiais, por esses, né? E o que eles queriam com esse material? Para que esse material pudesse facilitar o dia a dia dos indígenas, como o machado e as facas de metal. Então, vocês observam aí essa imagem que mostra o trabalho deles com o pau-brasil, né? Com a madeira, fazendo o corte. Então, com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas eles passaram a trabalhar sem receber nada em troca. No entanto, nesse momento eles começaram a lutar contra a exploração do pau-brasil e resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecer bem o território, por exemplo, ajudou muito deles a fugir para regiões no interior da colônia. Então, foi daí que os indígenas começaram a fugir, porque não aceitavam essa exploração. Tanto a exploração do trabalho da mão de obra deles, como das terras brasileiras. Então, agora nós vamos dar continuidade na página 244, vamos falar aqui da transformação das paisagens, que com a chegada dos portugueses, acabou, né, a paisagem foi se transformando, foi se modificando com essa extração do pau-brasil, e, no entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território, que é o interior do território brasileiro. E com a colonização portuguesa, teve início ao longo o processo de transformação das paisagens brasileiras. E a região da Mata Atlântica, por exemplo, ela foi uma das mais afetadas. Vocês podem observar aqui essa imagem, tá? E nessa imagem mostra que em 1500 e em 2014, vocês podem observar aqui que a nossa vegetação, ela era vasta, era uma característica do nosso litoral, e com essas transformações, acabou tudo isso se modificando ao longo dos anos, tá bom? Então, o que é a colonização? É um processo de ocupação de um território, tá bom?
Então, aqui nós vamos para a página 245, que é a nossa atividade. Aqui tem uma imagem, que também é a representação do pau-brasil. E daí tem uns pontinhos mostrando com letras A, B, C e D, tá bom? Vocês observem cada detalhe. E falando um pouco das capitanias hereditárias, porque nesse momento ela teve um impulso muito grande, né? Que a coroa portuguesa, ela dividiu o território brasileiro em 15 lotes, chamados de capitanias hereditárias. E esses lotes, eles eram entregues a comerciantes portugueses conhecidos como os donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazer produzir. Só que desses 15 lotes, apenas 2 tiveram uma produção, né? Só 2 eles conseguiram prosperar, as outras não conseguiram porque os donatários eles não investiram dinheiro. Então faltou recursos e por isso elas não conseguiram prosperar assim como as outras 2, tá bom? Então das 15, lembrando que só 2 conseguiram prosperar. Então, meus amores, vocês vão responder essa atividade, mas vamos voltar a reler a aula com muita atenção, tá bom? Beijos e caprichem e até a nossa próxima aulinha.